Tá bom, ó. Pra mim tá bom. Ótimo. Não quero que você saia. Bom, turma, então vamos, por favor, desliguem os microfones. Agora vamos voltar. Nós paramos em riscos. Riscos dos projetos. Como é que eu vou trabalhar isso? Então, gerenciar os riscos, planejar os riscos, aliás, tem como objetivo... Opa, deixa eu só colocar, senão não aparece minha telinha aqui depois. Tem como objetivo aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto. E orientar a equipe do projeto sobre como os processos de risco serão executados. Então, a partir do momento que você diz que um dos riscos do projeto é o teu cliente que te contratou demorar na aprovação da fase dele, ele já começa o projeto com isso em mente. E você está dizendo que você está olhando para isso, ele vai dar um grau de seriedade maior para essa fase. Então, os riscos do projeto, eu planejo, eu gerencio o risco, eu faço um brainstorming com a equipe para identificar os riscos, eu realizo uma análise qualitativa dos riscos, os riscos que realmente me interessam e o impacto deles, e também uma análise quantitativa, qual seria o impacto desse risco, para eu planejar as respostas a esses riscos. Então, você pode criar um plano de riscos, você põe lá o projeto demandante, o gerente de projeto, o CMS. Quais são os riscos, por exemplo, de aquisição? Será contratado um novo fornecedor? Iremos contratar um fornecedor com histórico de atrasos ou problemas? Problemas com agenda de terceiros? Então, quando você adquirir prestação de serviço, muitas vezes você não tem programadores, você não tem certos elementos da equipe, você vai terceirizar esse projeto. Então, avalie o risco sobre essas contratações. Riscos do cliente. Então, a dificuldade de mapear o processo, a falta de colaboração do cliente, o contato técnico do cliente, sem o conhecimento adequado. É um cliente com cultura baixa, eu vou fazer um projeto de tecnologia, os caras não conhecem nada. Isso traz certos riscos para o projeto. E eu identifico também que nessa empresa que eu estou trabalhando, tem o risco dos stakeholders não concordarem, terem expectativas diferentes. Isso pode gerar muitas mudanças, isso tem um risco. Quais os problemas na descrição do escopo, funcionalidades não descritas no início do projeto, né, que o cliente esqueceu de dizer. O cliente historicamente não respeita os prazos, a implementação, o aceite. Esse risco eu venho repetindo aqui constantemente como um dos riscos mais recorrentes de um projeto. Cliente não ter identidade visual, então vai ter um risco de ficar muito nessa fase, é muito grande. Especificação ou design feito por cliente, por terceiros. Então, quando numa reunião eu concordo com essas coisas, eu preciso colocar gorduras dentro da minha cotação do projeto, porque eu sei que o cliente é complicado. O escopo mal definido, ou o projeto no início ou durante o fechamento do projeto da proposta comercial. Falta de conhecimento da equipe na tecnologia, falta de entendimento do negócio por parte da equipe de desenvolvimento, problemas com a agenda dos recursos, né? Outros gerentes de projetos estão usando os recursos também, infraestrutura indefinida, riscos tecnológicos, o cliente não... Eu já contei um case disso para vocês. Problemas técnicos, importação de dados, configuração de servidores, riscos tecnológicos de equalização dos ambientes. Eu fiz no meu ambiente o site, quando eu vou subir para o ambiente do cliente, não rola. Esse é um risco bastante comum até. Vocês podem me dar ideia de mais algum risco que eu esqueci de colocar aqui na lista para vocês? Eu trabalho com um cliente que o próprio cliente é um risco. Aqui, né? Ele sempre faz tudo isso que eu escrevi aqui, não é?
Ele nos... Então, e além disso, eu trabalho com apostas esportivas. Imagina o quarto que é, assim, para ter conteúdo, para fazer dark, para subir no site, para ter aprovação, para criar um QV, enfim, tudo é um risco, porque muitas coisas tem que ter cuidado. Cassino a gente não pode falar, mas tem que fazer produção de conteúdo do software, ainda é analisado, então é muito difícil. Esses riscos, eles precisam, você precisa quantificar e tentar cobrar eles no começo, criar as gordurinhas, né? Porque senão é um cliente que sempre vai te dar prejuízo e um dia esse relacionamento vai por água abaixo, né? Então, o projeto precisa custar um pouquinho mais caro para clientes assim, se você conseguir vender. Se você não conseguir vender, talvez, redução de escopo, mas o importante do gerente de projeto é que nessa fase de risco, ele chamou os gestores e falou, ó, existem esses riscos. Você quer fechar mesmo assim, sem cobrar esse adicional? Eu colocaria isso. Aí, quando der chabu, você mostra no teu plano de projeto, olha aqui, lembra? Ó, eu avisei. É isso. Muitas vezes, a empresa que a gente trabalha decide fazer essas coisas do jeito dela. Mas a gente tem que deixar documentado que eu passei pelo processo e que eu identifiquei a possibilidade de um risco vindo do cliente dar prejuízo para o projeto. É isso. É um caso bem comum com a gente patrocina muito, faz muito dark por Facebook, Instagram, e quase tudo é derrubado, assim, por causa das políticas deles, né? Então, isso, assim, ó, corriqueiro, toda semana. É, isso, e aí vai impactando, né, na vida aí. Tem que pôr Aí dentro. tem um resultado que não era desejado, né? É, muito legal. Bom exemplo. Aí eu vou planejar o quê? As aquisições do projeto. Eu adquiro coisas no projeto, adquiro, às vezes, banco de imagens, trilhas sonoras, desenvolvimento de funcionalidades. Eu tenho um monte de parceiros. E no planejamento de aquisições, tem algumas coisas que vocês devem conhecer. Eu fiz esse esqueminha para vocês aqui. Ó. Parece um joguinho, né? Existem vários tipos de documento que vocês podem procurar na internet que vocês vão usar, achar um monte de exemplo. Então, para quando eu vou adquirir parceiros, a gente controla muito bem, a gente faz contrato com o cliente, fecha a proposta comercial, depois faz contrato. Na hora de entregar o projeto, a porta do fundo, quem entra pela porta do fundo, a gente não formaliza nada, não é? Então, é importante formalizar. O que o mercado, as grandes empresas fazem? Quando elas querem saber quanto custa um projeto, elas usam um documento que chama Pedido de Cotação ou RFQ, Request for Quotation. Uma RFQ é um pedido de cheiro. Então, eles escolhem ali 10 empresas, 10 agências e falam, olha, me diz aí quanto custa o portal do carnaval. Aí as empresas vão, olha, esse portal, uma vai falar 10, 200 mil, outra vai falar 300, outra 100. Eles vão fazer uma média com o resultado dessa RFQ e vão conseguir o orçamento lá nos meios legais dentro da prefeitura e vão lançar uma RFP, que é a solicitação da proposta. Eu vejo muita gente, você pode usar isso para quando você é convidado para um projeto, você não precisa gastar muito tempo numa RFQ, porque é um pedido de cheiro, mas numa RFP aí sim é uma concorrência para valer. Então, você pode usar esses documentos. Eu sempre acho bom ter 2 ou 3 desenvolvedores, 2 ou 3 parceiros para tudo. Então, você, quando tem o desafio e está cotando o projeto, você lança lá um briefing para ele e fala, me diz aí quanto custa, e você recebe de 3 um cheiro. Depois você pode fazer uma concorrência, a Request for Proposal. Depois você pode organizar essas respostas numa planilha para você dizer sobre ótica de fidelidade, de credibilidade, de custo e de qualidade técnica, quais os critérios que você vai usar para escolher os seus fornecedores para esse projeto.
Aí você vai mapear as aquisições do projeto, vai classificar as propostas e selecionar os fornecedores. Aí é importante você assinar com o teu fornecedor um Non-Disclosure Agreement, porque volta e meia você vai contratar um fornecedor para entregar um projeto para você, que na verdade é para você, não é para o seu cliente, e um belo dia você navega no site desse teu parceiro e está o teu cliente como cliente dele lá. Então, um contrato de NDA, ele vai falar, olha, você não pode falar que o cliente é seu, você tem que manter sigilo de dados, eu não crio vínculo trabalhista com os seus funcionários, assim por diante. E, por fim, você tem um termo de recebimento provisório definitivo do que você contratou dele. Ó, tá aqui, recebi o teu projeto, tá tudo certo, projeto encerrado, não te devo mais nada, tá pago, tá quitado. Então, planejar gerenciamento, as aquisições do projeto é você escolher entre esses documentos qual é o nível de formalidade que você vai dar com os seus parceiros que vão te dar serviços ou produtos para compor a sua solução. Se vocês não quiserem fazer nenhum desses, eu recomendo que faça um NDA com cada parceiro de vocês. Então, procurem modelos de contrato de NDA para fechar com os parceiros de vocês. Dúvidas? Não. Não, tranquilo, né? E eu vou planejar a comunicação do projeto. Porque se eu não planejar como a equipe deve se comunicar e quando a equipe deve se comunicar e por quais canais, o nosso projeto vai acabar em qual ferramenta no celular? Vamos ver quem descobre. É uma que está dando falha hoje. WhatsApp. WhatsApp. Áudios no WhatsApp. Áudios no WhatsApp, é isso aí. É isso que vai virar o teu projeto. O WhatsApp é bom para integrar a equipe, agora na quarentena, né, na pandemia, é super bom. Mas ele não serve para formalizações. Então, certas formalizações devem ser ditas por e-mail ou por papel impresso. Quem vai planejar isso é você. Qual canal serve para quê? Né? Então, você pode... aqui está a receitinha do bolo. Definir quais são os seus eventos de comunicação, levando em consideração que mudança de escopo é um evento de comunicação, reunião de performance do projeto é um evento de comunicação, reunião semanal com a equipe é um evento de comunicação, todos os eventos que você precisa sentar e conversar ou com o cliente ou com a sua equipe. Você vai definir esses eventos e quais meios e ferramentas são oficiais para formalizar esses eventos. Vai definir um documento de mudança de escopo, que, como eu sou legal, eu coloquei o documento pronto para vocês lá também. Aliás, para quem entrar no chat aqui dessa plataforma, eu coloquei o link do grupo do Facebook lá para vocês. Está lá o meu usuário e o link do grupo no Facebook. Então, eu vou definir o documento de mudança de escopo, eu vou definir relatórios de desempenho, status report, eu vou definir o modelo de ata de reunião, eu vou gerenciar as questões e problemas entre equipe e eu vou montar um plano de escalonamento, que a gente vai ver o que é, e vou estabelecer a governança de quem fala com quem. Isso é importantíssimo. Então, aqui um exemplo de planejamento de eventos de meio de comunicação. Então, o meu projeto vai ter uma reunião de kick-off, vai ter uma reunião quinzenal de status report com vocês, eu vou ter uma reunião semanal com a minha equipe de projeto para alinhar e ver como está o andamento do projeto, eu vou ter reuniões com o cliente sempre que o cliente me solicitar, e eu vou dizer isso para ele, e dúvidas sobre o projeto, dúvidas e não decisões, a plataforma do WhatsApp serve para o programador perguntar para mim, né? Mas entre eu e o cliente e a equipe, né? E eu vou ter também sobre dúvidas do projeto entre eu com o cliente. E aí você define quem são os responsáveis, qual é a frequência, qual é o meio da reunião, presencial, por Hangout, por e-mail, por WhatsApp, e quais são o escopo dessas reuniões, né? Então, a reunião de kickoff é para falar de responsabilidades, alinhamentos,
A reunião de status report é para justamente falar para os superiores quais são as próximas entregas, os riscos, os desvios, o que foi mudado no escopo e assim por diante. No plano de escalonamento, muitas empresas dão escalonamento de decisão para os gerentes de projeto, dependendo da senioridade, ou para o gerente ou para o diretor. Então, você define aqui, se tiver uma mudança de escopo acima de R$5.000 por mês, coloquei tudo acima de R$5, né? Está errado isso daqui. Mas uma até R$5.000 é o gerente de projeto que decide. Até R$10.000 o cliente tem que aprovar. Então, você escalona os valores e a aprovação de orçamento adicional para o projeto. Ok? Então, basicamente, essa parte de planejar a comunicação, isso daqui que é importante. É você ter isso realmente formalizado e divulgado para a tua equipe. E eu vou agora planejar os recursos humanos do projeto. Então, o plano de gerenciamento dos recursos humanos vai te fornecer orientação sobre como os recursos humanos do projeto devem ser definidos, mobilizados, gerenciados, controlados e liberados no final do projeto. E aqui você vai chamar a equipe, é a sua obrigação explicar todo o plano do projeto para a equipe. Você vai desenvolver a equipe do projeto. Eu vou ter que ensinar o programador a programar? Não. Eu vou desenvolver a equipe no projeto, no conhecer sobre o projeto. Então, eu já tenho termo de abertura. Por isso que recursos humanos entra aqui e não no final. Porque aqui você já tem um monte de coisa planejada. E você vai gerenciar a equipe do projeto. Então, aí você vai criar ali o teu campo com o nome das pessoas e vai ligar elas a cada atividade que você vai desenvolver. Quando você organizar reuniões com a equipe, sempre define a pauta, né? Sempre escolha somente os participantes essenciais, porque cada participante na tua reunião representa horas no projeto. Você prepara a reunião, identifica as informações necessárias que você vai precisar e leva para a reunião, esclarece quem conduz a reunião, quem faz a ata, critérios de tomada de decisão, registra as decisões, as ações e o responsável pela condução das coisas. E determina a data da próxima reunião, quando for necessário. E acabamos, turma. Esse é o nosso processo de planejamento. Vamos voltar lá. Lá naquele gráfico, lá atrás. Esse aqui. A gente passou por todas essas bases e a gente entendeu por que os recursos do projeto ficam aqui no final. No começo não fazia muito sentido, certo? Por que eu deixo as pessoas para o final? Porque só depois de definir o escopo, definir o cronograma do projeto, definir os custos do projeto, partes interessadas, a gestão da qualidade, os riscos, as aquisições, as comunicações, eu vou ter condição de desenvolver essas pessoas no que vai ser o projeto. E todos esses subplanos vão estar num documento único que chama Plano de Gerenciamento de Projeto. O modelo desse documento, eu não trouxe ele inteiro aqui, mas ele é um termo de abertura do projeto evoluído. E, basicamente, as ferramentas de monitoramento e controle é o cronograma que você vai trabalhar mais. Tá? Ficou alguma dúvida no planejamento? É bem completo, não é? Vocês acham que vai ajudar no dia a dia a entender e saber que precisa passar por essas bases? Olha, vai ajudar muito. Posso falar por... Opa, perdão. Prossiga aí. Não, pode falar. É a Letícia? A Letícia pode continuar, eu falo depois. Não pode falar, é só bastante mesmo. Então fala. Para mim foi perfeito, até porque sexta-feira veio um toró de ideias para um projeto novo, e aí segunda-feira. Legal. E o material que eu fiz para vocês, para essa turma aqui, né, na verdade é a segunda turma que tem esse material, ele está bem
arroz passo a passo, né, nessa parte de planejamento. Você pegar a apostila ali, imprimir e deixar na tua mesa, você vai ter ali o passo a passo, inclusive, e depois entra lá no Face, baixa os documentos do PMI, tá tudo pronto, é só preencher. Acho que talvez vocês tenham dúvidas aí sobre como preencher, mas mesmo assim eu coloquei umas colinhas ali para vocês entenderem e recordarem nos documentos do PMI. Agora vamos lá para o processo de execução. Olha, eu perdi tempo até achando GIFs maravilhosos para vocês aqui. Ó. Esse daqui, o cara coordenando. O que é executar? Ó, exatamente isso aí que a formiguinha. Tá dando para ver o vídeo aí, todo mundo? A formiguinha está coordenando a equipe de projetos a não ser engolida para o tamanduá. Eu, na verdade, hoje estou vivendo uma coisa que eu estou me sentindo essa formiguinha. Eu espero que eu tenha esse mesmo sucesso que ela aí para o tamanduá não engolir a gente. Então, os processos de execução, né, eles são 9 processos. Eles tocam nas competências de integração, qualidade, recursos, comunicação, risco, aquisição e partes interessadas. E eu não vou perder muito tempo aqui, porque, na verdade, executar o que foi planejado, né? Então, olha lá, orientar e gerenciar a execução do projeto, gerenciar a qualidade. Então, ficar fazendo acontecer o que eu planejei aqui. Adquirir os recursos. Então, eu planejei os recursos humanos, agora eu vou adquirir, eu vou desenvolver a equipe, eu vou gerenciar a equipe. Eu vou gerenciar as comunicações. Aqui eu planejei, lembra? Eu criei aquela matriz. Aqui eu vou fazer acontecer. No risco, eu vou colocar lá as pessoas da equipe que são responsáveis pelos riscos. E eu vou conduzir aquisições e vou gerenciar as partes interessadas, a expectativa deles, principalmente. Então, o grupo de processo de execução, ele consiste nos processos executados para concluir o que foi planejado a fim de cumprir os requisitos do projeto, que foram planejados no projeto. Coordenar os recursos, gerenciar o engajamento das partes interessadas, que são os meus clientes, os stakeholders, né? Integrar e executar as atividades do projeto em conformidade com o que eu acabei de planejar. Acabei de planejar, eu fiquei lá de 2 semanas ou 1 mês, dependendo do tamanho do projeto. Uma grande parte do orçamento do projeto é dedicada para a execução. Então, lembra aquele gráfico que eu mostrei, das barriguinhas ali formando os processos? Então, a execução é onde consome o dinheiro normalmente, né? E as solicitações de mudança podem gerar atualizações nos documentos de planejamento. Então, a fase de execução, turma, é a fase da gestão. Chegamos, finalmente, à gestão das requisições de mudança ou do change request. Então, conforme eu vou executando o projeto, eu vou ali olhando para o cronograma e existem alterações, eu tenho que documentar essas alterações. E olha só aqui o gráfico. Então, primeiro eu vou gerenciar partes interessadas, a qualidade, os recursos do projeto, as comunicações do projeto, o risco do projeto e a aquisição do projeto. Eu vou executar isso, na verdade. Agora não é planejar. Eu vou executar o que eu planejei. E o gerenciamento da integração do projeto, que é orientar e gerenciar o trabalho do projeto e gerenciar o conhecimento do projeto. O que é o conhecimento do projeto? Quando existe um change request, quando existe um risco novo que surge, tudo isso é conhecimento do projeto. Então, na fase de execução, eu preciso também, essas novas variáveis, de uma certa forma, anotá-las e documentá-las. E quais são os fatores críticos de sucesso dos processos de execução? Executar conforme você planejou. Quando as mudanças forem solicitadas, seguir o processo de aprovação e, caso aprovado, atualizar o planejamento. Então, não adianta ficar mudando o projeto se você não atualiza o cronograma. Participação do cliente nas aprovações, sempre, principalmente formal. Se você fez um change request, o cliente não aceitou, ficou a informalidade. Quem trabalha a informalidade nessa fase, um acordo informal não vale nada. Não vale nada. A hora que a coisa aperta, ninguém vai falar que combinou com você no fio do bigode. Processo proativo de governança do projeto. Então, aqui o gestor do projeto
é ele que move a roda, é ele que lidera, né? Comprometimento dos membros da equipe com as suas entregas e marcos, execução dos checkpoints especificados para validação das entregas do projeto. O que são os checkpoints? Você que marcou as datas das reuniões, tanto com a equipe de desenvolvimento quanto com o cliente para mostrar o andamento do projeto. Então, isso são os checkpoints. Se você põe checkpoints com a equipe muito longos, talvez você perca 15, você vá de 15 em 15 dias. Você andou 15 dias e você viu que a tua equipe não fez nada. Então, dependendo da maturidade da equipe, os checkpoints têm que ser mais curtos. Né? O Agile, ele já tem todo, a gente vai ver lá o Scrum, ele tem toda uma metodologia para que esses checkpoints aconteçam diariamente. Né? Então, por isso que eu falo, você misturar a execução Agile com planejamento PMI, em certas situações, é uma boa ideia. E, finalmente, quando eu falo de aprendizados, documentar os problemas identificados e aprender com eles, além de fazer a gestão dos riscos. Então, nessa parte de execução, para a gente dar uma aliviada agora, que vocês devem dar cansado nessa próxima meia horinha, a gente trabalhou aqui muito a parte de gerenciamento de técnicas do projeto. Até agora a gente só falou disso, né? Gerenciamento de projeto técnico. Mas existe algumas técnicas que você pode desenvolver a tua liderança e algumas outras que você pode te ajudar a ter um posicionamento de negócio, como negociação e inteligência interpessoal na negociação. Eu vou falar um pouquinho disso agora. Isto não está no PMI. Esse é um momento um pouquinho mais de soft skills, né, de autoconhecimento, de inteligência emocional. Turma, o nosso universo, ele é dual. Aqui é o símbolo, não é da Town and Country, é o símbolo do Yin e do Yang. Esse símbolo é um símbolo muito bacana, vai aqui num momento filosófico, porque ele mostra que o nosso universo tem uma característica, ele é antagônico, ele tem o positivo e o negativo. Tem gente que compra, tem gente que vende, tem gente que é expansiva, tem gente que é controladora, tem gente que é politicamente de direita, tem gente que é de esquerda, tem gente que olha mais para o prazo, tem gente que olha mais para a qualidade, tem os conservadores, os visionários, os malucos. Então, o tempo todo o universo produz os extremos. E os extremos, na verdade, eles se completam, porque eles são em grau e intensidade em medidas diferentes sobre a mesma coisa. Como é que eu vou saber o que é o calor se eu não sei o que é o frio? Então, o papel do gerente do projeto é sair de dentro dessa bolinha. Eu não posso estar do lado branco, nem do lado aqui, né, do lado preenchido ou do lado branco. No Yin e do Yang, o lado branco representa as forças expansoras, as forças elétricas, a força dita masculina, não no sentido de homem e de mulher, mas a força positiva. E o peixinho escuro, ele quer dizer as forças magnéticas, as forças negativas, não no sentido de maldade, mas negativas no sentido de magnetismo, de, para mim, é o lado feminino. E a grande verdade é que nós temos tudo isso dentro da gente, os dois lados, às vezes em desequilíbrio, às vezes em equilíbrio. Mas um fato é que nessa condição de universo, e eu como gerente de projeto, logicamente, como eu lido com pessoas, clientes, interesses financeiros, uma das coisas que é uma condição constante é o conflito. E um dos primeiros espécies de conflito, eu posso ter conflito por prazo, por tempo, por valores, por posição da criação contra o pessoal de tecnologia. Uma das habilidades importantes de um gerente de projeto é saber negociar. E para saber negociar tem um truque muito bacana. Esse universo de opostos, ele tem duas variáveis interessantes de observar. As pessoas mais racionais e as pessoas mais emocionais.
aqui até, falando não no momento filosófico, mas no momento bruxaria, normalmente as pessoas de razão são aquelas que têm o signo ligado ao elemento ar. Normalmente, se eu não me engano, é Aquário, é Libra e Gêmeos, né? São pessoas mais racionais, elas decidem pela razão. Então, um homem ou uma mulher desse signo, até para arranjar um namorado, um marido, uma mulher, ele estuda a história da pessoa para ver se cola com a história dele para a relação parar de pé. E do outro lado, eu tenho ali o elemento água, o elemento emocional, né? Aí eu tenho Peixes, Escorpião e Sagitário, Sagitário não, e Câncer, né? São pessoas que decidem pela emoção, elas se envolvem emocionalmente com o que elas amam fazer. Os outros se envolvem racionalmente. Eu faço isso porque dá dinheiro. Outro, eu faço isso porque eu amo fazer isso, independente do dinheiro. Não existe o certo e o errado. Existem pessoas mais racionais e pessoas mais emocionais. Normalmente nesse curso existem, no curso de gestão de projeto testa tanta pessoa que quem decide fazer, normalmente tem 10, 15% pessoas do signo de água, né? Como eu disse, Escorpião, Peixes e Câncer. Tem alguém do signo de água aqui, turma? Eu sou pisciana. Eu falei alguma besteira, Pisciana? Não, tá super certo. Não é? Eu sou o cara de Libra, né? Que muitas vezes eu tenho a minha esposa e os meus filhos são todos água aqui em casa. Então, eles me ensinam muito, às vezes, ter um ponto de vista mais emocional de algumas decisões. Isso é muito importante e vice-versa. Bom, enfim. Então, uma dica é você observar se a pessoa, eu estou falando de negociação. Se eu estou falando de negociação, é como essa pessoa decide fechar negócio com você. Outra parte do nosso perfil que você deve observar é se essa pessoa é lenta para decidir ou ela é rápida para decidir. Então, quando eu vou negociar com a minha equipe, com o meu cliente ou com o meu chefe, a variável mais importante é como ele decide na negociação. Então, a pessoa que está aqui no eixo da razão e é mais lenta, né? Ela precisa de mais dados, ela precisa de mais informações, ela é uma pessoa analítica. O cara mais rápido é o pragmático. O lento e emocional é o afável. E o expressivo é o emocional rápido. Esse analítico é aquele cara que você levou o resultado da tua campanha de mídia. Então você tem lá 10 telas com 10 planilhas e na quinta tela, na quinta linha, na 10ª coluna, o cara está com aquelas caras assim. Ele não está achando ruim, ele está processando. Mas ele fala, aquela conta ali está errada. Está vendo aquela célula? Na quinta tela, da 10ª coluna, na quinta linha, está errada. E você mostrou para todo mundo e o cara achou aquilo, né? Então, quando você se depara com um cara analítico, que tem o tom de voz constante, ele tem aqueles gestos pensativos, sim, mas eu quero ver mais, me mostra como que você chegou nesse resultado. A mesa dele é toda organizadinha, tem a pilha de revistas, tem a pilha de relatórios, tem os post-its ali organizadinho, potinho de caneta separado do potinho de lápis. Então, esse é o analítico. Como é que eu faço para agradar o analítico? Primeiro perguntando, trazendo sempre bastante informação de como eu cheguei no resultado, né? Ele precisa de informação, eu não posso ser rápido com ele. Eu tenho que ter paciência para munir ele de informações. O pragmático é o ser mais corporativo que tem aqui, né? As grandes corporações criam muito pragmatismo, que é aquela pessoa racional e rápida. E a frase desse cara é assim, eu vou te pegar na próxima reunião. A mesa dele normalmente não tem nada, tem uma foto dele jogando tênis, ou a foto dele surfando sozinho, ou a foto dele mergulhando. Ele está sempre sozinho, ele é pragmático. E ele gosta de desafio e ele gosta de se sentir, ele tem uma crise de ego aqui um pouquinho maior, né? A frase dele, eu vou te pegar na próxima, eu vou mostrar, ele quer o tempo todo mostrar que ele sabe mais.
Então tem que monitorar isso, tem que deixar ele se sentir à vontade, dar uma enchidinha ali do ego dele, mas ao mesmo tempo, o pragmático ele quer que você seja uma pessoa interessante, que você saiba de tendência, que você tenha as respostas rapidamente. E tanto que o pragmático, a primeira pergunta que eu faço para eles é quanto tempo eu tenho de reunião. E o meu PowerPoint, os meus relatórios, eles são sempre de trás para frente. Eu trago do resultado. Você quer saber como eu cheguei aqui? É diferente do analítico, ele é rápido. E é engraçado que se você mapear os relacionamentos dentro do seu cliente, da sua empresa, esse cara pragmático, o melhor amigo dele na empresa, da panelinha ali política, é sempre o analítico. Ele tem um cara que dá essa consistência para ele, porque ele tem pressa, ele precisa decidir rápido. O afável, turma, é aquele, oi, Alexandre, é aquele que você vai marcar uma reunião de 1 hora, a reunião vai durar 2, você conversou 15 minutos sobre o trabalho, o resto foram divagações, né? O afável é bobo? Não é bobo, ele quer confiar em você. E para confiar em você, ele vai conversar, ele vai fazer você se abrir o coração, falar da tua família, falar do teu gosto político, olha o que aconteceu comigo hoje, vai usar a tua presença para você, junto com ele, fazer uma higienização mental no momento que você está ali, né? Então, o afável você tem que conquistar também, você tem que ter repertório para conquistar o afável, tem que ter paciência com o afável. Muitas vezes a gente perde a paciência com o afável. Muitas vezes você vai lá na reunião, não conseguiu falar nada com ele, mas você tomou 3 cafés com o cara, entendeu? Eu já tive um cliente afável, uma cliente, uma gestora, que no final de semana ela tinha ganhado um show e ela não tinha amiga para ir, e ela me ligou e pediu, e ela já conheceu uma vez a minha esposa, e ela pediu se a minha esposa podia ir com ela num show. Você acredita? Só que a gente estava na estrada viajando para o interior, mas eu ia liberar, né? Era o show que a minha esposa gostaria de ver também. Enfim, o afável tem esse estilo. E por fim, o expressivo. O expressivo, ele tem um tom de voz com muita inflexão, ele tem gestos largos, é aquele que fala, meu, puta merda, meu, que legal, você é a melhor gestora do mundo, olha aqui, essa mulher me salva a vida, olha como ela é maravilhosa. Mas quando o projeto não está indo bem, ou deu uma mancadinha, ele está no dia virado na giraia, ele vai te xingar de tudo. Eu já vi caras expressivos que levavam os meus atendimentos lá para cima, num belo dia o atendimento chegar a pedir demissão. Então você saiba que o expressivo ele é uma montanha-russa de emoções e que você tem que ter uma estratégia para lidar com ele, de suportar essas variações de emoção, explosões e amor aí, né? Então, para cada um desses amiguinhos, se eu não tiver a síndrome de Gabriela, né? Tipo, eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu não mudo o meu jeito, eu vou ter mais chance de agradar e de negociar melhor com esses amiguinhos aqui, tá? Alguma dúvida, turma, no analítico, no pragmático, no afável e no expressivo? Vocês conseguem identificar esses seres na vida de vocês? Sim. Sim, Muito, né, Bia? Muito. Né? Então, isso Chega a ver o ajuda. rosto da pessoa aqui dentro do gráfico. Não é? Mas isso é muito legal. Isso me ajudou muito na carreira, viu? Eu uso isso até hoje e dá muito certo. Eu vejo muita gente se perdendo, chegando para o pragmático com um volume de informação e querendo cumprir. Tem gente que é assim, eu fiz o PowerPoint, esse cara vai escutar o meu PowerPoint inteiro agora, né? Aí pega um pragmático, o cara, o cara fica olhando para o céu, impaciente, batendo o celular na mesa. Esse cara já perdeu, cara, na negociação. Né? O pragmático é a primeira pergunta, quanto tempo você tem para a reunião? Tem algum assunto que você deseja começar hoje? Tem que ir preparado para ser pragmático. Né? Tem que ser preparado para ser pragmático. O interessante é que o pragmático, quando você pega ele no social, normalmente esses caras, eles são o oposto
em casa, no social, quando eles estão relaxados. Então, você imagina lá um diretor pragmático de um Itaú, de um Santander, ele chega em casa, ele mandou o dia inteiro, ele não aguenta mais, ele quer sentar no sofá e ele vira um ser afável. Reparem isso, esses pragmáticos, quando você consegue marcar um happy hour, ele sai do ambiente de trabalho, ele se desconecta, eles são gente finíssimas no social. O analítico acaba virando meio que expressivo, então tem uma questão cruzada, assim, sabe, no lidar. É muito interessante. Isso vocês encontram no livro A Magia dos Grandes Negociadores, do Carlos Alberto Júlio, que foi aí, se eu não me engano, CEO da Tecnisa, foi presidente da HSM, depois, durante um tempo, ele foi CEO dessa escola nova aí, a Digital House. Agora, sigam ele ali no LinkedIn. Ele é um cara meio mentor aí da consultoria, um consultor bem bacana de seguir. E depois que eu já entendi que eu não posso ser... Desculpa, como é que é o nome dele, que eu não anotei aqui? Carlos Alberto Júlio. Então, assim, quando eu falo Gabriela é por causa daquela novela, né? Eu nasci assim, eu fui sempre assim. Gabriela, gerente de projeto não pode ser Gabriela, tem que ser Metamorfose Ambulância, tem que ser Raul Seixas, tem que mudar. Eu prefiro ser essa metamorfose. E essa metamorfose, uma delas é essa daqui, de observar como a pessoa que você está negociando decide e adaptar o seu estilo ao estilo dela. Aí, logicamente, para negociar, você vai definir os objetivos. Nunca entra numa negociação com compras de horário sem estudar ela antes. Ir para a negociação sem planejar a negociação é sinônimo de derrota. Então, define os objetivos, estuda qual que é a proposta ideal e quais são os seus limites. Chega para o teu chefe e fala, você precisa me dizer quanto que eu posso dar de desconto nessas coisas aqui. Que concessões eu posso fazer, quais eu não posso fazer, porque eu tenho que ir com alguma coisa, né? Você vai preparar suas táticas, vou falar um pouquinho mais disso depois, e vai conhecer o produto que vende. Então, quando você não conhece, você vai com amigos, vai convidar as pessoas aqui da área técnica, né, da área de UX, para ir junto com você. Essa fase de quebra-gelo e sondagem, observa lá o tipo da pessoa, pragmático, cria uma ligação de sintonia com a estratégia adequada na forma como ela decide, como a gente conversou agora há pouco, vai procurar assuntos comuns, explora os interesses. Quando a negociação é importante, eu entro lá no LinkedIn, eu dou uma olhada no Facebook, toda a informação ajuda, né? Depois você vai fazer as suas propostas. Muitos gerentes de projetos têm que negociar com compras. E compras é assim, eu joguei muito tempo na minha vida handball. E o meu técnico falava assim, quando o time adversário te colocar na correria, arma o jogo. E quando o time adversário armar o jogo, coloque ele na correria. Com compras não é muito diferente. Compras, ele quer desconto final na proposta. Então você vai ter que argumentar cada fase do projeto, abre lá a estrutura analítica do projeto. Olha, aqui é a fase de arquitetura de informação, eu pus um recurso sênior para você. Se eu apertar essa fase, eu vou ter que colocar um pleno. Vou ter que mudar o... Agora, olha a hora homem desse cara aqui. É R$200 a hora homem. Quem cobra R$200 a hora homem? Cansa o cara. Abre a proposta e vai argumentando linha por linha. Vai deixando ele com medo, trazendo ele para o teu lado, porque ele não conhece nada do que você está fazendo. Fala dos riscos do projeto, né? Traz aqui. No argumento, proposta, argumento, você chegar numa contraproposta final. E, no final, o acordo e fechamento, você vai anotar os sinais verdes, o que você ganhou, o que você deu de vitória para ele, né? Vai trocar as coisas até chegar num acordo que seja bom para as duas partes. Aí, eu tenho as narrativas para negociação. Aqui é outra coisa, né? Como montar historinhas. Você pode olhar para o projeto e, na negociação, dizer como ele é importante para as perspectivas futuras estratégicas da empresa. Ou, quando você for apertado, num certo momento, usa a técnica que o Google usa demais isso. Você aperta o Google, olha, não posso, isso quem define é Los Angeles.
lá nos Estados Unidos é muito burocrático, eu tenho que abrir o sistema aqui, eu não tenho autoridade para isso. É uma estratégia de narrativa e negociação. Outra coisa que vocês podem explorar quando você está negociando é os precedentes da agência, da tua empresa, com projetos bem-sucedidos, diferenciados, de inovação, né? Ou precedentes aqui, esse precedente tem a ver com composição da equipe também. Olha o currículo, o meu pessoal é premiado, meu pessoal é todo sênior. O tempo. O tempo é uma das variáveis mais importantes na negociação. Então você pergunta assim, o tempo está do lado de quem? Se a área de compras, o teu cliente, tem um prazo muito curto para entregar o projeto, e ele já começou uma conversa com você, já passou da metade, o tempo está do seu lado. Porque se ele te apertar muito e você sair fora, ele vai ter que chamar outro e ele vai perder mais cronograma ainda. Então, quando você descobre é aquela história, né? Eu deixo vocês saberem que daqui a um mês eu tenho que mudar com a minha família para os Estados Unidos e eu estou vendendo meu carro. O tempo está do lado de quem? De mim ou de vocês que vão comprar o meu carro? De vocês. Então, o tempo é uma variável importante. Local. O local, por exemplo, eu já usei estratégia de local quando eu representei os negócios de uma agência na Moca. E aí, no plano estratégico de negócio, eu levantei todas as grandes agências da Moca porque eu descobri que tinha um grande bairrismo ali. E eu era do mesmo local, eu trabalhava perto. Então, você cria uma narrativa aqui também. Pretensões extremadas, é um exagero de perspectivas futuras, né? Olha, vou trazer tantos leads, isso é importante, vai aumentar suas vendas. Ameaça. Vocês acham que eu ameaçar ajuda eu fechar um negócio? A ameaça, por exemplo, a Rede Globo já chegou para mim, um cliente meu que era uma universidade, e falou assim, olha, tá vendo o patrocínio do aplicativo do Enem, que é exclusivo de vocês? Eu já tenho aqui uma carta da Unip. Eu preciso renovar a assinatura desse aplicativo até julho. Eu falei, poxa, mas o ano passado foi em outubro. Não, agora é em julho. E eu agreguei mais mídia junto com o aplicativo. Mas se você não quiser, a Unip já está com a carta aqui. Mas precisa ser em julho que você vai aprovar a renovação. Você não vai pagar nada, é só aprovar a renovação. Então, o Google, para grandes momentos sazonais do mercado na educação, que é a divulgação da nota do Enem em janeiro, ele chama as principais universidades e fala, olha, estou vendendo um pacote aqui que chama War Room, né? Que vai dar um analista meu, que vai dar todas essas condições para vocês performarem melhor. Vocês vão ficar de fora porque todos os seus concorrentes já entraram. Então, é uma espécie de ameaça. Recusa em negociar quando o cliente aperta muito, você quer manter a tua qualidade, você sabe que a tua qualidade é desejada, você fala, olha, esse é o meu limite, eu estou fora. Ah, mas como assim? Ah, desculpa, eu tenho a minha qualidade, eu não posso entregar. Eu já ganhei uma proposta assim. Mas eu descobri também que a área de marketing queria muito trabalhar comigo. Apelo emocional é o afável que você pegou na frente, a nossa amizade, a nossa confiança, carinhas de gato de bota e assim por diante. Deixa eu ver. Dá tempo. Legal, turma? Boas dicas? Se vocês acham que com essas 3 dicas melhora um pouquinho a negociação de vocês? Sim. Bastante. Principalmente aquela primeira lá, né? Agora, quando eu falei aqui com esses amiguinhos, né? Eu falei sobre como as pessoas decidem. Mas uma equipe, quando você gerencia uma equipe, ela não tem que decidir, né? Ah, eu não sei se eu vou fazer isso que você está me pedindo. Ela tem que fazer, correto? Então aqui, ó, parabéns, vocês estão fazendo o website do Carnaval de São Paulo, aqui está o seu criativo, aqui está o teu programador front, esse aqui tem cara de UX, esse daqui de também UX, aí aqui eu tenho uma programadora e eu tenho aqui outra designer.
e você precisa liderar essas pessoas. E as pesquisas dizem que as pessoas elas têm um ou dois estilos de liderança, que normalmente é ou eu sou bom com todo mundo, ou eu sou mal com todo mundo, ou eu sou bom com quem eu gosto e mal com quem eu não gosto. Mas vem uma técnica de psicologia aplicada a administrador chamada liderança situacional. Aliás, se você colocar isso no Google, vão vir muitas apostilas interessantes para vocês lerem. O que a liderança situacional faz? Isso vocês podem aplicar até na família com os filhos, viu? Ela olha para como essa pessoa tem maturidade para fazer as coisas. Então, o teu filho pode ter muita maturidade para a escola, mas pouca para esporte. E a pessoa na tua equipe é a mesma coisa. Ela tem maturidade para algumas coisas, outras não. Então, a maturidade 1 é para aquele colaborador do teu time que não sabe fazer e não quer aprender. Pô, mas o cara desse é mandado embora. Nem sempre. Eu conheço muitas empresas de agências, na agência que contratou o filho de um cliente para ganhar a conta, né? Numa empresa que tem um plano de demissão lá mais complicado do Estado, que o cara está lá desmotivado, mas ninguém manda embora, porque é caro o desligamento dele. 1000 situações aí do não sabe e não quer. Esse é o maturidade 1. Eu tenho a maturidade 2, que é aquele que sabe fazer e não quer fazer. Esse tem demais. Eu estou cansado na área de criação, eu estou cansado de trabalhar com esse cliente, estou fazendo um ano banner para esse cliente, site para esse cliente, não aguento mais. Ou a área o cara de TI lá que não quer fazer o código mais, quer mudar, quer ir para um desafio de inovação, né? Esse é outro cara. Esse cara tem maturidade média. O M1 tem maturidade baixa, o M2 tem maturidade média. Outra maturidade média é aquele que você contratou, que chegou na empresa, que não conhece as regras, que tem muita vontade, mas precisa ser orientado. Ele não sabe fazer e quer fazer. Aliás, quantas vezes a gente já mudou de emprego e a gente não já se viu nessa situação? E muitas empresas e muitos gestores têm um espírito de não ajudar esse cara, que se ele levar um empurrãozinho, ele depois de 3, 4 meses, ele voa sozinho, né? E aí, simplesmente, o cara não sabe, quer aprender, está com querosene no corpo dele, risca o fósforo e joga na fogueira. E aí eu tenho o de maturidade 4, que é a maturidade alta, que é aquele colaborador que sabe fazer e quer fazer. E essa metodologia ensina que para cada um desses estilos de pessoas, de maturidade, eu tenho um estilo gerencial diferente, né? Então, por exemplo, o M1 é aquele cara que não sabe fazer e não quer fazer, eu tenho que ser determinante com ele. Eu tenho que ter alta na tarefa e baixa no relacionamento. O que é alta na tarefa? Eu tenho que explicar para ele tintim por tintim. João, essa tarefa que eu estou te passando, de desenvolver essa página do site, ela precisa ser entregue até terça-feira. Eu quero com esse texto que está aqui para você, essa foto, o guide, o manual da marca está aqui, eu entreguei agora para você, e você entendeu? Você tem alguma dúvida? Porque assim, se a gente não entregar até terça-feira, e você me pediu esse tempo para fazer, né? Isso vai descarrilhar o projeto e, vai sobrar para você. Então, agora, para te ajudar, eu estou te entregando as coisas aqui e eu vou te mandar um e-mail com tudo que a gente combinou nessa data, com os prazos direitinho, para você não esquecer, beleza? Isso é ser determinante. Deixar o cara sem saída, sem ser grosseiro, né? Mas porque se você for muito informal com esse cara, ele vai falar que ele não entendeu, que você não explicou direito, ele vai arranjar alguma coisa ali. E depois eu tenho o E2, que é aquele que sabe fazer e não quer fazer. Esse já é diferente. Eu tenho que ter baixa na tarefa, porque ele sabe fazer, e alta no relacionamento.
Esse é que eu vou levar para o café, que eu vou almoçar junto, que eu vou lembrar como ele é importante, como ele já entregou legal, eu estou super feliz que ele está na equipe, que eu conto com ele, que é mais essa vez para ele me ajudar, você sempre me ajudou, a gente é parceiro, tamo junto, hashtag tamo junto. Então você vai usar a persuasão para liderar esse cara, mas não vai ficar enchendo o saco dele de como ele tem que fazer, como você fez com o E1. O E3, ele tem alta na tarefa e alta no relacionamento. Ele precisa que você seja um guru dele ali, dentro da empresa, e que você explique direitinho como ele tem que fazer. Mas ele vai fazer isso com muito ânimo. Se ele entendeu, ele vai sozinho, não precisa colocar as confirmações, as ameaças ali, os pingos nos is todos que você fez com o E1. E com o tempo, esse cara virou um E4, que é aquele que sabe fazer e quer fazer, onde você vai ter que ter baixa na tarefa e relacionamento baixo. Você não precisa se envolver e não precisa ficar cobrando o cara, mas não esquece de agradecer a parceria, de dizer como ele é importante, quando ele entregar, etc. Tal, é um cara para você respeitar mais. Né? E nessa liderança de equipe, constantemente você vai precisar dar feedback. Tanto feedback para o cliente, quanto feedback para a equipe. Então, sempre que pintar conflito na equipe ou que você for chamar a atenção de alguém, eu já vejo muita gente chamando a atenção dos outros na frente de todo mundo, você analisa a situação, identifica o problema e deixa claro para você antes o que necessita ser alterado no comportamento do cara do teu time. Né? Você vai determinar os efeitos e objetivos e vai dizer para o indivíduo exatamente o que ele deve realizar, principalmente lá para o M1. Né? Antes de fazer isso, logicamente, você vai ver se a pessoa não está na lua nova ali, né? Se ela não está amuada, se ela não está receptiva. Não adianta marcar feedback para alguém que está puto ou que você sabe que não vai funcionar. Quando eu falo em criar um ambiente propício, é de você criar realmente, não fazer isso na frente das pessoas, escolher um horário propício, reservado para você fazer o feedback. Você vai sempre se comunicar, sabendo ouvir e observar os sinais das carinhas dessas pessoas. Vai deixar claro para ele o que ele precisa mudar e o comportamento e vai procurar soluções em conjunto. Vamos fazer junto, concentrando naquilo que você também, elogiando para ele aquilo que ele tem de bom, não só. Então, eles falam até da técnica sanduíche, né? Você faz um elogio no início, vai direto ao ponto do que ele deve mudar o comportamento e conclui com a importância dele para a equipe, buscando um acordo. Né? Então, isso aí uma receitinha de bolo para o feedback. Pode voltar o slide anterior, só um segundinho? Mais um. Esse. Isso, deixa eu só ver um negocinho aqui. Obrigado. Obrigado. Pessoal, dúvidas? Hoje a gente deu uma desacelerada aqui com esse tema que é mais agradável do que método, né? A gente falou de alguns soft skills. Eu acho importantíssimo, vocês que decidiram gerenciar pessoas, precisam ter essa visão, sair um pouquinho do eu e estar atuando na terceira pessoa, olhando todo, olhando o estilo das pessoas, como elas decidem, como elas fazem, porque o gerente de projeto ele tem uma característica que os outros não precisam ter. Ele precisa ser um isento. Sabe o que é o isento? É o juiz de futebol, não é? Imagina um juiz de futebol para apitar Palmeiras e Corinthians que entra com a meinha do Corinthians no jogo. Né? Ferrou. Então, o gerente de projeto ele precisa ter essa postura isenta com a equipe. Você não pode deixar claro que você tem preferência por um grupo. Eu falei isso num curso presencial, tem uma menina que surtou, mas eu vou falar para vocês também.
Aliás, eu estou aqui na minha casa, se alguém de vocês surtar, eu estou aqui e eu estou protegido. Falei assim, você, gerente de projeto, não pode ficar emitindo a sua opinião política no trabalho nem nas redes sociais. Por quê? Logicamente, você vai ter radicais na equipe que vão se incomodar e vão te sabotar no projeto. Ah, mas a rede social, o Facebook é meu, não é da empresa. Falei, você que pensa. As pessoas veem tudo, nada é seu. A partir do momento que você publicou, nada é seu. Então, essa isenção e essa visão na terceira pessoa, né, e essa metamorfose de se adaptar às pessoas para liderá-las é muito importante no gerente de projeto. Você não pode ser uma pessoa muito emotiva, não, porque, meu, é só pressão, é só tigre. Lembra dos tigres na jaula? Cada projeto, né? Cada projeto é um tigre. O que é o tigre? Uma pata é o cliente, outra pata é a equipe, outra pata é a pressão do dono da agência para dar lucro, outra pata é a pressão do stakeholder, do sponsor, para você entregar no prazo. Né? E ainda tem o Murphy, o tigre chama Murphy, a lei de Murphy acontecendo, os riscos, etc. Tal. Então, eu preciso ter essa postura mais fria, mais isenta, tomar cuidado com as brincadeiras, tomar cuidado com os preconceitos, porque quando você ganha esse respeito da isenção, todo mundo dá graças a Deus que é você que vai liderar o projeto. É essa pessoa que você vai descobrir. Né? Eu tenho um grupo que estuda psicologia, metafísica, eu gosto dessas bruxariazinhas aí, né? Falei um pouquinho de signo para vocês aí. E esse grupo, a gente está lendo um livro, fora off-topic aqui, esse livro, Psicologia da Evolução Possível do Homem, que ele fala para a gente observar como a gente é mecânico e como o nosso eu, ele flutua. Você é de um jeito com o marido, de um jeito com a esposa, de um jeito com os amigos da escola, de outro jeito com os seus pais. Quando você vai num jogo de futebol, você não tem um eu central definido, né? A gente é reativo. Então, eu digo, o gerente de projeto, quando você veste a atuação do gerente de projeto, você precisa ser isento, você precisa olhar na terceira pessoa, não com o eu, não com o ego. Ah, eu gosto assim, eu sou assim. Tudo é negociado. Tudo é negociado, né? Bom, como que foi? Tem alguma dúvida hoje? Valeu? Foi muito rápido, muito devagar? Aula muito boa, Valeu. incrível. Adorei. Legal. Passou Legal. muito rápido o tempo. Vocês querem combinar agora que está todo mundo online para vocês acabarem o exercício? Porque esse exercício que vocês vão acabar, ele vai servir para a gente fazer o primeiro método ágil que a gente vai aprender, que é o Project Model Canvas. A gente vai fazer isso amanhã. Então, o Project Model Canvas vai ensinar vocês a aplicarem a visão waterfall numa entrega ágil. Então, quem é da equipe comercial, eu ensinei isso lá na Sodexo. A equipe comercial da Sodexo, quando ela vai produzir uma proposta comercial de um restaurante dentro de uma empresa, ela precisa consultar a área de engenharia, o nutricionista, o arquiteto, as pessoas da empresa. Então, para eles obterem dados para fazer uma proposta comercial, é uma equipe muito multidisciplinar. Eu falei, poxa, vamos aplicar a gestão de projetos. Vamos fazer o Project Model Canvas, é uma técnica que em 2 horas você põe toda a equipe numa sala e você sai com as diretrizes para uma grande proposta comercial ou de um plano de projeto quase tipo 70% pronto. Você deixa 30% para depois só. E a gente vai aprender isso. Então é importante que vocês acabem o exercício amanhã, 7 horas. A gente pode pegar aí um dos exercícios depois e montar ao vivo o Project Model Canvas aqui para substituir. Normalmente esse exercício eu levo esse tubão aqui, ponho a cartolina na parede e vocês fazem na sala. Aqui eu vou dar para vocês acessarem um PowerPoint, que nem eu fiz, para vocês preencherem o PowerPoint em grupo. Então, é importante que, pelo menos aí, um de vocês do grupo acabe o exercício que vocês começaram, porque ele já é a metade do Project Model Canvas. Tá bom?
Ok. Então, e também eu deixei aí para vocês, todo mundo viu o grupo no Facebook, lá na área de download de arquivos do grupo. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Todo mundo está vendo o meu... Esse aqui é o meu Face. Olha os tigres, olha o gerente de projeto. Esse mural está perto da São Paulo Digital School, lá na Vila Madalena, indo lá para a sorveteria Bate de Leite, que saudade de tomar um sorvetinho lá. Chama o Samurai, ele está na plenitude, no meio de uma tempestade, com 2 tigres querendo atacar, ele está ali calmo e combativo. Esse é o espírito do gerente de projeto, né? Aí vocês vão entrar aqui na página do grupo. Deixa eu abrir o grupo aqui para vocês. Grupos. Curso Gestão de Projetos Digitais, né? Vocês entram aqui em Arquivos. Olha o que eu deixei aqui. Tem a apostila nova, versão completa, que é essa que a gente está vendo. Tem o template de gerenciamento de cronograma, todo o exercício que a gente viu na lição de hoje. Tem separado o módulo Waterfall, mas esse aqui não precisa baixar, porque ele já está todo aqui. Tem para vocês imprimirem em cartolina um modelo do Project Model Canvas, se vocês quiserem aplicar nas dinâmicas, vocês imprimem aí, acho que no A0, né? Aquela cartolina grande. Está aqui pronto para vocês. Tem aqui o passo a passo de como preencher o Project Model. Tem um livro sobre o Scrum inteiro. Tem cadê o PMI? Aqui, ó, PMI modelos de documento. Todo mundo está vendo? Tem todos os modelos do planejamento de projeto do PMI aqui para vocês. Tem bastante presente, né? E tem o PMBOK, o livro do Waterfall, da 5ª edição. Ok? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Amanhã a gente se vê nesse mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. E muito obrigado pela atenção e pela participação de todos. Obrigado. Tem que Valeu, aceitar a boa gente na Valeu. para poder... Tchau, pessoal. Até mais. Tá, desligando aqui, eu vou começar a aceitar vocês. Um abraço Obrigado. a todos. Até mais. Falou, Tchau. boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Valeu. boa Tchau, tchau.